Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitará. Gálatas 5, 22 a 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Nós vivemos numa época, eu quero continuar falando a respeito do que nós meditamos na semana passada. Na semana passada, nós começamos a falar sobre disciplina espiritual. E nós falamos sobre adoração. Como o Espírito usa meios e a disciplina espiritual para conectar a palavra que nós sabemos ao nosso coração, para produzir o efeito que deve ser produzido. Mas antes de eu falar sobre outras disciplinas, eu quero falar como o Espírito Santo faz isso, apontando sempre para o mesmo lugar, e depois nós vamos voltando em todas as disciplinas. Nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando em Gálatas sobre os frutos do Espírito, ou seja, o resultado da obra do Espírito em nós. Hoje nós fazemos algo muito estranho, e o mundo faz isso, e a igreja também. Nós igualamos amor à indiferença para com o pecado. Nós chamamos de amor quando alguém está vivendo uma vida que desonra a Deus, nós simplesmente falamos, nós entendemos, nós amamos, nós abraçamos. Ou seja, nós definimos amor como ser indiferente ao pecado em nossa vida e na vida dos outros. Nós pensamos em amor em termos de aceitar qualquer coisa. E as pessoas se sentem amadas se elas forem acolhidas em seu pecado, e eu me sentiria amado por Deus se fosse acolhido em seu pecado. Mas é estranho isso, porque nós igualamos amor com indiferença ao pecado. Essa é uma lógica totalmente diabólica, porque a lógica da Bíblia é exatamente o oposto. A cruz é a mais completa expressão de amor que o mundo já viu. Ela é a mais completa expressão do amor de Deus, não porque Deus na cruz mostra indiferença para com o pecado, mas pelo contrário. É a maior expressão de amor de Deus porque Ele mostra ódio santo contra o pecado. Ele mostra que Ele tem que punir o pecado, Ele mostra que Ele tem que derramar sua ira sobre o pecado, e Ele mostra que Ele está disposto, mesmo a receber sobre Ele a pena e a ira do pecado, para que, se por graça Ele vai salvar alguém manifestando o seu amor, Ele não vai fazer isso às custas de não manifestar a sua justiça e santidade. Então você vê, a maior expressão de amor, de maneira nenhuma, é Deus sendo indiferente para com o pecado, mas é a expressão da sua santidade absoluta. No final do livro de Atos, no final de Atos 7, nós vemos Estevão orando com uma multidão de pessoas matando Estevão, estavam assassinando Estevão, e no seu último fôlego a oração é: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Isso certamente é amor, não é? Estevão estava dizendo: Deus, que essas pessoas conheçam a misericórdia em Cristo, em vez da justiça devida a esse ato. Ele não tinha feito nada de errado, ele foi julgado injustamente, estava sendo assassinado de uma maneira cruel, mas ainda assim ele podia orar assim. Como ele fez isso? Como ele chegou assim? Como ele pôde olhar para aquelas pessoas, não anos depois? Tem gente que é ferido hoje, 1 ano depois, 10 anos depois, ainda fala, não, porque na hora que estava acontecendo, não é? Como ele pôde orar assim? Como ele pôde ter um coração assim?
Muitas pessoas no mundo querem falar sobre amar e perdoar, e nós também, mas nós vemos, quase sempre nós temos uma ideia de amor totalmente diferente. Nós achamos que o amor é assim, diferente para com o pecado. Nós gostamos dessas virtudes e pensamos no que de bom ela poderia trazer para nós e para as pessoas à nossa volta, mas as pessoas não estão interessadas nos princípios que levaram a essas virtudes em Estevão, por exemplo. Aos princípios que levam para este lugar. As pessoas querem o amor que Estevão tinha, a paciência que Estevão tinha, a paz que ele tinha diante da morte, a prontidão para perdoar aquelas pessoas, mas elas não querem se incomodar com entender e ter as convicções que levaram Estevão àquele lugar, as convicções que fazem aquele amor possível, a verdade que leva até esse lugar. Eles não querem ver Jesus como Estevão viu, eles não querem desejar Jesus como Estevão desejou, eles não querem achar que amar a Cristo vale mais do que a vida. Então, no mundo, nós queremos ser pessoas boas, e queremos que as pessoas sejam pessoas boas, e esperamos até que o mundo viva em paz. Até cristão tem essa utopia, né? De achar que o mundo vai viver em paz, e de que basta nós falarmos um pouco sobre paz. Então, eu espero que nenhum de nós tenha vindo aqui hoje, nem em dia nenhum, não é, para se tornar simplesmente uma pessoa melhor, para ouvir algumas diretrizes, ou então as pessoas não pensem, eu quero que meus filhos estejam na igreja, por causa, eles vão aprender valores morais importantes. Eu quero que minha esposa esteja na igreja, meu esposo, porque a gente pode ter um casamento melhor. Não é assim que o cristianismo funciona. Tornar-se cristão não é simplesmente um autoaprimoramento como marido, como pai, como cidadão. O cristianismo é sobre uma centena de verdades específicas e disciplinas que o Espírito Santo aplica em novas mentes e novos corações. Verdade sobre Deus, verdade sobre Cristo, verdade sobre o pecado, verdade sobre a salvação. E quando você abraça a cosmovisão bíblica de Paulo, de Estevão, de Pedro, a cosmovisão bíblica sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a redenção, a depravação total, o mundo, a queda, o coração do homem, como você abraça todas essas coisas, e quando você abraça as disciplinas que esse novo coração e nova mente foram direcionados, então você tem o que Paulo estava dizendo. O que nós percebemos é que as pessoas querem frutos sem árvore, elas querem frutos elas não percebem quão orgânico é o cristianismo. Jesus diz assim, por exemplo, em João 15:1, eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Há algo de orgânico aqui. Então eu quero meditar em João 7:16, que diz assim, um texto conhecido e lindo: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ou seja, vai ser inútil eu dizer mais coisas para vocês. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Então, quando eu estava, algumas pessoas conversando comigo essa semana, depois que ouviram, que estavam aqui, e depois que ouviram outras pessoas na internet,
a nossa meditação na semana passada no Salmo 95, né, falando sobre a primeira disciplina espiritual. Muitas pessoas falaram, olha, eu escuto essas verdades, eu escuto essas coisas, mas eu sinto, eu não chego lá, eu quero. E eu penso que as pessoas, às vezes, elas não compreendem o cristianismo. Sempre que eu estou falando com alguma pessoa que não é cristã, e que eu já sei mais ou menos qual será a resposta que as pessoas têm, não é? Então, muitas pessoas dizem, olha, isso não é para mim, ou então eu não quero seguir em frente, eu não posso crer nisso. Sempre que alguém com quem eu converso a respeito do Evangelho diz isso, eu sei mais ou menos por que caminhos a mente da pessoa está andando. Então eu exploro essas possíveis barreiras, que quase sempre são as mesmas, as barreiras que impedem a pessoa de ir à frente. E normalmente são três barreiras. E normalmente essas três barreiras começam com C. Então é um triplo C. Assim fica fácil porque assim fica na nossa mente, não é? Então, quase sempre o problema está aqui. A primeira é a questão de conteúdo. Então, muitas pessoas, ao ouvirem a respeito do Evangelho, da verdade de Deus, as pessoas não entendem o cristianismo, não é? Elas têm estereótipos do cristianismo, elas nunca ouviram a mensagem do Evangelho, mas elas ouviram muitas coisas assim, desconexas, e elas chamam de cristianismo o que não é o cristianismo. Isso é típico, não é? E muitas vezes as pessoas estão chateadas com um ensino específico do cristianismo, uma coisa que não se encaixa no todo, porque elas não colocam no contexto, elas nunca ouviram o cristianismo de verdade. As pessoas que tiveram contato com ela, ou a maneira com que elas tiveram contato com o cristianismo foi superficial. Então elas não conseguem ver o que é maior e o que é menor. Elas não conseguem ver o que está em primeiro lugar, o que está em segundo lugar. Elas têm uma ideia completamente deturpada daquilo que está na frente, por exemplo, da justificação pela fé. Então elas entendem simplesmente um amontoado de regras moralistas. Então é uma questão de conteúdo. Muitas pessoas que dizem, olha, não tem problemas com o cristianismo, você vai começar, ela não entende absolutamente nada do cristianismo, que não é de se estranhar. Muitas pessoas que vivem num ambiente dito cristão não conhecem nada do cristianismo. A segunda coisa é coerência, não é? Muitas pessoas dizem, olha, eu não acredito no cristianismo porque não é plausível para mim, eu acho sem lógica. Elas têm um problema de coerência. Eu não posso acreditar nessas alegações. Normalmente, quando eu percebo que esse é o problema, eu gosto de mostrar à pessoa que aquilo que ela crê e os seus valores são mais incoerentes do que o que ela está dizendo. Ela está dizendo que não pode crer no cristianismo porque ela vê incoerências. Mas, quando eu começo a conversar com ela a respeito daquilo que ela crê, logo vai ficar evidente que aquilo que ela crê é muito mais incoerente do que o que ela está dizendo sobre o cristianismo. Ela, por exemplo, diz que o ser humano é bom, mas como vai encaixar isso com o mundo mal? Ela não consegue, é incoerente. Logo, é fácil fazer ela perceber que o que ela acredita é muito mais incoerente do que o cristianismo. No entanto, ela acredita naquilo. Portanto, não era esse o problema que ela tem com o cristianismo. Aquilo que ela pensa sobre o mundo, sobre a natureza humana, sobre o certo e errado, é totalmente incoerente. Quando é do seu interesse, existe certo e errado. Quando não é do seu interesse, não existe certo e errado. É totalmente incoerente, não o cristianismo. Então, quando nós comparamos aquilo que ela diz crer com a realidade, as incoerências são gigantescas. E, em terceiro lugar, há o problema do custo. Tem pessoas que dizem, não, isso é verdade, eu entendo, eu acredito nisso, mas eu tenho medo do custo. Eu tenho medo que se eu abraçar isso,
as pessoas vão rir de mim. Porque se você falar que é cristão hoje em dia, ninguém vai rir de você. Porque cristão hoje é igual ao mundo. Mas se você for coerente com o que a Bíblia diz, então você corre esse risco. Não é? Na nossa sociedade. Por exemplo, nós estávamos dizendo no início dessa meditação que as pessoas definem amor por serem indiferentes ao pecado. Isso a cultura pode entender. E grande parte do cristianismo de água com açúcar que nós ouvimos hoje é exatamente isso. Mas se você levar a verdade a respeito do que é o amor de Deus, que é o oposto de ser indiferente ao pecado, então é motivo assim mesmo. Então as pessoas chegam à conclusão às vezes de que não, eu sei, mas eu sinto que eu vou perder algo lucrativo, algo prazeroso, eu não sei se eu estou disposto a pagar esse preço e perder essas coisas. Então se sentem sobrecarregados, eles veem alguma beleza na vida cristã, eles veem, há muitas pessoas, muitos cristãos nominais que são assim, mas a pessoa diz, eu nunca poderia fazer isso, eu nunca poderia viver assim, eu nunca poderia, porque ele está pensando no que ele vai perder, é isso. A situação que nós estamos aqui é uma situação um pouco diferente, mas se parece com esse estágio final. Jesus está se dirigindo aqui em João 13, 14, 15, 16, 17. Esses capítulos são maravilhosos, porque é na última noite de Jesus com os discípulos. Depois de 3 anos juntos, aquela é a última noite, é a última conversa. Ele está falando coisas fundamentais. Ele vai ser morto no outro dia, ele está conversando com eles. Uma noite antes de morrer, ele está prestes a deixá-los. Então ele começa a mapear para os discípulos como deve ser a vida, como eles devem viver, como eles devem reagir às coisas. É uma grande imagem. Pensem em todos eles reunidos, aqueles 12 homens e Cristo, depois de tudo que eles viveram, de tudo que eles experimentaram. Então Jesus fala sobre eles, sobre o amor um pelo outro. Jesus fala com eles sobre coragem e perseverança diante do sofrimento. Jesus fala com eles sobre paz numa base diária para a vida. E quando chega no capítulo 16, versículo 6, ele diz assim: porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Então, o que ele quer dizer? Ele deu todas essas informações para eles sobre o viver a vida cristã. Viver essa vida que honra a Deus, uma vida cristã, deveria ser vivida assim, dessa maneira. E eles vão afundando assim. Eles vão ouvindo sobre aquilo tudo. Nós sabemos que tipo de luta eles travavam. Nessa mesmo trecho, nós vamos ler que eles ainda discutiam quem era o maior, quem não era o melhor. Eles tinham exatamente os problemas dos quais Jesus disse, isso é incompatível. Então ele deu essas informações e eles estão sobrecarregados. É como nós nunca vamos viver isso. Nós nunca vamos experimentar isso. Isso acontece, aquilo que aconteceu lá naquele dia tão especial, acontece com muitas pessoas que amam, gostam de ouvir sermões, mas eles sentem a mesma coisa. Eu acho que muitos de nós estão nessa condição. Aqui tem pessoas, como eu falei lá no início, com problemas, aqueles 3,6, né, de conteúdo, não compreenderam o Evangelho ainda, consegue encaixar o Evangelho com um monte de filosofias e ideologias do mundo, simplesmente porque não conseguiram entender o Evangelho. Tem um problema de conteúdo, e nesse texto há algo para nós a respeito disso, e há problemas de coerência também, e há problema de custo, não é? E essa passagem vai ajudar em todas essas coisas, naqueles 3,6, conteúdo, coerência, custo. Mas o enorme problema aqui, eu acrescentaria um outro C, não é? Que é capacidade. Essa é uma das coisas que mais as pessoas conversam comigo a respeito de olharem para o Evangelho, para a palavra de Deus, e sentirem algo como eles estavam sentindo, serem colocados para baixo. Ou seja, eu me sinto oprimido, eu sinto que não posso fazer isso, eu sinto que não posso viver essa vida. Talvez eu devesse ter mais confiança em meus problemas,
talvez eu não devesse estar ansioso nem com medo. Então, Jesus está dizendo para eles estão se sentindo exatamente isso. Jesus está dizendo para eles algo fundamental. Eu não estou dando só um plano para vocês. Não é um plano. Eu lhe estou enviando um conselheiro. Não é? Em algumas versões, consolador. Então, à medida que eles vão ouvindo aquilo, eles vão afundando. Esse texto é desafiador e é para nós. Jesus está dizendo para eles sentindo o peso de toda essa vida que Deus nos chamou para viver, que glorifica Cristo, e ele está dizendo, isso não é um plano, tantos passos que vocês devem dar, eu estou enviando, eu vou colocar em vocês um conselheiro, que vai guiar vocês a isso. Esse Consolador é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então, nesse pequeno trecho que nós separamos, ele fala sobre o poder desse conselheiro. Ele fala sobre o objetivo desse conselheiro em nós, o método que ele usa e os resultados. Então, o poder, o objetivo, o método e os resultados. Você vê, ele não nos dá só um plano, ele nos dá um conselheiro. Isso muda tudo. É sobre isso que todas as disciplinas espirituais estão pousadas. É nisso que tem o seu alicerce. Não é? E nós queremos ver como o Espírito faz isso. Ele diz assim, mas eu vos digo a verdade, e é para o bem de vocês que eu vou embora. Isso é surpreendente. Isso surpreende eles, e isso surpreende a nós também. Na verdade, eu sinto que grande parte das pessoas, de uma maneira, tanto tempo depois, se surpreende assim. À medida que nós gastamos tempo olhando para esse texto, a gente vê que é o que as pessoas pensam hoje ainda a respeito disso. A maioria das pessoas pensam, olha, quantas vezes já conversei com pessoas que dizem assim, coisas assim, pensamentos assim, são fáceis de estarem na nossa mente. Se eu tivesse visto os milagres de Jesus, se eu tivesse visto ele ensinar, se eu tivesse visto Lázaro ser ressuscitado, se eu tivesse visto ele ir na casa de Jairo, se eu tivesse visto ele andar sobre as águas, então eu ia viver uma vida incrível para Deus, eu ia viver uma vida diferente. Se eu tivesse tido a experiência de Marta e Maria, de ter um irmão, um parente que está morto, está podre, sentisse o cheiro, tivesse ido no enterro 4 dias depois, onde eu coloquei o meu irmão, e depois sentindo o poder da decomposição, e dias depois visse Jesus levantar ele, e ele andar. Se eu estivesse lá quando Jesus fez essas coisas, se eu estivesse participando disso, eu estou tentando o tempo todo sugar essas informações, mas imagine se eu estivesse lá, eu estaria caminhando pela vida diferente, eu estaria vivendo uma vida diferente, eu estaria vivendo uma vida grande, uma vida espiritual, muito maior. Se eu tivesse participado dessas coisas, isso me colocaria numa situação melhor. Mas Jesus tem a audácia de falar para nós algo incrível. Ele diz assim no versículo que nós lemos, 12, por exemplo, desse capítulo: tenho ainda muito mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Ele está dizendo o seguinte: vai ser inútil. Eu podia ensinar muito mais coisas, mas não vai ter efeito, vai ser inútil. Não, vocês não podem. Apesar de tudo que vocês viram, apesar das ressurreições, da multiplicação dos pães, de eu transformar água em vinho, de eu andar sobre a água, de vocês verem essas coisas, olha, será inútil. Eu tenho muito mais. E eu quero que vocês saibam que eu estou indo embora para o bem de vocês. Eu estou deixando vocês para o bem de vocês. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. Agora eu vou estar em vocês de uma maneira que eu não estou agora. Jesus Cristo está dizendo assim para aqueles homens, para os apóstolos Pedro, André, Tiago: a maneira que vocês vão me ter quando vier o Consolador, quando vier o Conselheiro,
quando o Espírito de Deus entrar na vida de vocês, vai fazer toda a diferença, vocês vão me conhecer muito melhor do que vocês me conhecem hoje. Depois desses 3 anos, vai ser muito mais forte, vocês vão ter muito mais recursos, vocês vão viver uma vida muito diferente daquilo que vocês têm vivido. Quem duvida disso agora? Nós, agora que conhecemos a história, nós conhecemos os apóstolos antes e depois de Pentecostes. Nós conhecemos o medo, o susto, o pavor, o medo da morte. Nós conhecemos Pedro negando Jesus, os outros fugindo. Conhecemos homens discutindo durante 3 anos quem era o maior, quem não era o maior, quem ia sentar na direita, quem ia sentar na esquerda. Nós vemos durante 3 anos aqueles homens praticamente não saírem do lugar, apesar de todas aquelas coisas maravilhosas que estavam acontecendo o tempo todo em volta deles. Agora você vai ver eles depois, que audácia, que coragem. Você nunca mais vai ver Pedro naquele tipo de discussão com João e Tiago, nunca vai ver eles no mesmo nível. Fez toda a diferença do mundo, mudou completamente. Então, se a gente estivesse lá, não faz nenhum sentido. Eles foram tudo o que deviam ser quando Jesus já não estava mais andando nesse mundo, exatamente quando eles estavam vivendo como eu e vocês estamos vivendo, na mesma circunstância. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos chamado, capacidade para viver nesse nível, como os apóstolos viveram. E nós não podemos pensar de maneira nenhuma que se nós estivéssemos lá, onde Marta e Maria, onde eles estiveram, nós viveríamos uma vida diferente se nós víssemos com os nossos olhos, porque não foi isso que aconteceu com eles. Isso é o oposto. Então, você não pode pensar na capacidade espiritual que a sua vida teria se você estivesse lá e se você tivesse experimentado alguma dessas coisas, porque você tem o Espírito de Deus na sua vida. E foi isso que fez a diferença na vida deles. Se você pudesse entrar, eu ouso dizer, numa máquina do tempo e voltar, e estivesse lá no dia da ressurreição de Lázaro, e estivesse lá no dia da multiplicação dos pães, e estivesse lá no dia que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, isso não ia fazer diferença nenhuma na sua vida espiritual. Não ia fazer nada grande na sua vida, nada especial. É sobre isso que Jesus está dizendo. Você percebe então os recursos que você tem, que eu tenho, que é incrivelmente mais forte do que todas essas coisas juntas. Isso é reconfortante, isso nos anima. Isso significa que eu e você não temos nenhuma desculpa para não viver a vida espiritual que eles viveram. Paulo, Pedro, Tiago, que nós não temos desculpa nenhuma, que toda essa história que se eu tivesse lá, se eu tivesse visto, se eu tivesse tido aquelas experiências, ou se eu tivesse tido a experiência tal, Jesus está dizendo o seguinte: o que eu ofereço é melhor do que andar comigo aqui na Galileia, em Nazaré. Vai ser melhor para vocês que eu vá. O que vocês vão ter é muito maior, muito mais profundo do que isso, muito melhor do que ver esses milagres. O que a Bíblia diz é que não há desculpa nenhuma, porque o que fez toda a diferença não foi aquilo, não foi essas coisas. Nós temos mal quebrado a superfície de tudo que Deus tem para nós, mas não é de forma nenhuma porque nós não vimos determinadas coisas, nem tivemos determinada experiência. Jesus fala então sobre o poder do conselheiro e o poder do seu aconselhamento. Imagine se você tivesse, em qualquer área da sua vida, você tivesse o cara mais sábio na área que você atua, sabe? O cara mais genial, esse cara que você não tem acesso, mas ele dissesse: uma vez por ano eu vou passar o dia todo te aconselhando. Isso já ia fazer uma diferença na sua vida profissional. Aquele cara dedicar um dia do seu ano inteiro para te explicar, te falar coisas, passar o dia contigo. Ia fazer diferença para o ano todo, e no outro ano você ia querer que ele estivesse lá. Mas Cristo nos deu algo muito maior, não é um conselheiro assim, é o conselheiro. Então, essa é a primeira coisa. Você tem e eu tenho tudo que eles tinham quando
tudo mudou na vida deles. E tudo que nós achávamos importante, Jesus diz: não, se eu não for, vocês não vão ter o que é melhor. Vocês vão ser essas pessoas cambaleantes. Eu vou ficar assim 100 anos na terra, multiplicando coisa, curando gente, e vocês vão estar discutindo quem é o maior, quem é o menor. Vocês vão sair correndo na hora do perigo. Vai ser assim, a vida de vocês vai ser assim. Então ele diz assim, 16:14: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês. Esse é o segundo lugar, esse é o ponto crítico. Ele é capaz de pegar o que Cristo tinha dito para eles e fazer algo totalmente diferente. Eu estava vendo alguém contar que era pastor assim, jovem ainda. A sua esposa teve um filho, depois teve um problema de depressão pós-parto. E ele disse que tudo que ele sabia falar para ela era o seguinte: levanta a cabeça, fica firme, se anima. É isso que nunca funcionava aquilo, né? E ele disse que assim, depois eu percebi que eu parecia mais um sargento, sei lá, assim, sabe? Um diretor. Eu não sabia falar nada a não ser isso mesmo, assim. Eu acho que eu fui péssimo, não é? Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é assim, sabe? Mas Jesus usa uma palavra grega no versículo 7, não é? Muito famosa, para introduzir o Espírito Santo aqui: Paracletos, conselheiro, ou melhor, né? Mas às vezes consolador, ajudante, defensor. Então é uma palavra fascinante, porque ela é uma palavra difícil e fácil, dura e macia. Ela não é uma coisa só. Ela não é nem igual aquele cara que parecia um sargento, nem igual essas pessoas que pensam que o conselheiro é só dar a mão e dizer: puxa vida, você está sofrendo tanto. É uma palavra muito mais completa. Duas coisas aqui: kletos significa verdade. Verdade. Chamar alguém para ver a verdade, para não estar com nenhum tipo de engano. Significa exortar. Mas o restante daquilo que completa essa palavra significa vir junto, estar junto, significa relacionar, ajudar. Então você vê a parte dura, que é exortar, mostrar a verdade, e estar junto e ajudar de fato de uma maneira transformadora. Então o Espírito Santo, ele não é um professor apenas, ele não está aqui só para falar para a gente algumas coisas, algumas verdades. Ele não vem apenas com informação, e cada vez mais informação. Mas ele faz isso. Por outro lado, ele não é apenas simpatizante e diz: coitado de você está sofrendo tanto, saiba que eu estou aqui. Eu sou o Espírito, eu estou aqui para te dar umas palavras assim de ânimo. Fique animado. Não. O trabalho dele como Paracletos é nos informar e trabalhar a verdade em nós, até que a verdade nos mude. É ficar em nós, fazer a verdade nos afetar. Então, o que Jesus diz é fundamental: eu vou embora e o Espírito vai tomar o que eu ensinei e vai tornar isso conhecido de vocês. Vai pegar o que eu ensinei e vai tornar conhecido de vocês. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o que está dizendo? Que os apóstolos, eles sabiam tudo que Jesus ensinou durante aqueles 3 anos. É óbvio que a presença de Cristo vivendo uma vida perfeita no mundo, e tudo que Jesus ensinou era perfeito, foi um ensinamento perfeito, mas aquilo não tinha um efeito neles. No final, eles eram muito parecidos com o que eles eram antes. Tinham as mesmas discussões, os mesmos problemas, os mesmos medos.
E eles precisavam conhecer o que Jesus tinha ensinado. E Jesus diz, é isso que o Espírito Santo vai fazer. E é por isso que é inútil falar mais. Eu podia falar muito mais coisas, mas não fará sentido nenhum. Se Ele não vier, vocês não estão prontos. Porque só essas informações, isso é isso que a gente faz, são inúteis. Certa vez tinha um casal com problemas, não é? E que já vinha, sabe, normalmente quando é assim, a pessoa já vem de 200 aconselhamentos. É evidente que na maior parte das vezes as pessoas vivem com problemas não é porque elas não sabem o que devem fazer, porque elas não fazem o que elas sabem. É por isso. Você está com problema no casamento há 10 anos, é óbvio que elas sabem. Então, por exemplo, o marido era alguém assim, áspero, duro, não era, sabe, não era uma pessoa carinhosa, dizia umas coisas assim, duras, inconvenientes, era meio frio. Mas ele já tinha escutado isso um monte de vezes, não é? E já tinha sido aconselhado por um monte de gente. Então, toma um livro aqui, lê esse livro a respeito disso. E depois a mulher do cidadão falou, o que aconteceu? Porque meu marido mudou completamente. Então você logo pensa, o que aconteceu? Não é? Você pensa, então foi o livro. E você vai conversar com a pessoa, e a pessoa diz, olha, não sei o que aconteceu, mas eu já sabia toda aquela coisa de que eu não era a pessoa que eu devia ser, mas essa verdade agora não era só alguém dizendo isso para mim, eu vi a feiura disso em mim mesmo. Aí você vê, normalmente quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas mandam outras pessoas com problemas para procurar, porque as pessoas acreditam que o pastor é o conselheiro, assim. Foi o pastor, então esse pastor é bom para acertar problemas no casamento. Você pode pensar assim, não, foi o livro, mas não foi nada disso. Não é? Finalmente, aquele homem que era só um cristão nominal, finalmente ele foi mais do que ensinado pelas palavras que diziam o que devia ser feito e o que estava errado na vida dele. E não era porque o pastor era o conselheiro ou não era o livro, era muito mais do que isso, não é? Então, normalmente as pessoas quando estão com problemas, como esse que eu mencionei, todas as espécies de problemas na vida, sempre são por duas coisas. As pessoas pensam que elas precisam de duas coisas. Todas as pessoas quase que me procuraram na vida, elas queriam duas coisas. Elas achavam que precisavam que as circunstâncias mudassem. Elas pensavam, a circunstância é muito difícil, o que está acontecendo, isso precisa mudar. Ou então, as pessoas pensam, quase todos os problemas estão em um desses dois lugares. As pessoas pensam que a circunstância tem que mudar. A circunstância é que ela está. E que se Deus mudar as circunstâncias, tudo vai ficar bem. E que ela vai ser espiritualmente o que ela deve ser. Em segundo lugar, as pessoas pensam que, quando não é isso, as pessoas pensam que elas precisam de mais informação. Qual é o que eu devo fazer? Qual é a nova informação? O que eu estou perdendo? O que está perdendo, o que a maioria das pessoas, os cristãos nominais estão perdendo, é que a verdade que você tem não é real para você. Jesus disse, eu tenho dito a vocês todas essas coisas, mas só através do Espírito vocês vão conhecê-las. Ele tornará o que vocês ouviram em conhecimento dentro de vocês. Os discípulos devem, como nós, numa noite como essa, dizer, mas nós ouvimos tudo o que tu diz, nós já sabemos, para que ele tem que dizer para nós o que nós já sabemos? Então ele diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará isso conhecido a vocês. A palavra glória, ela quer dizer peso. Ele vai dar significado, ele vai dar peso ao que vocês sabem, mas vocês não conhecem. Não é real para vocês, não é real de verdade.
E esse é o problema na vida de quase todas as pessoas. Uma das pessoas que falou a respeito disso de uma maneira muito profunda, em várias obras, é Jonathan Edwards. Não é? Ele encarava exatamente esse mesmo problema. Ele disse: olha, eu olhei para o povo que eu pastoreava. Ele foi pastor por mais de 20 anos de uma igreja. Ele disse que eu olhei para a cidade lá em Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Eu olhei para a cidade onde eu morava, onde a minha igreja estava, onde as pessoas. E eu perguntei: qual é a diferença entre os cristãos nominais e os verdadeiros cristãos aqui em nossa cidade? Qual é a diferença entre o cristão nominal e o cristão verdadeiro aqui na nossa igreja? Na igreja que ele pastoreava. Qual é a diferença entre um cristão fraco e imaturo e um cristão maduro? O que torna isso vital? Qual é a grande diferença? E Jonathan Edwards diz: olha, é a realidade espiritual, a diferença entre um cristão nominal e o verdadeiro cristão é a realidade espiritual. É sobre isso que Jesus está dizendo para eles. Então ele diz, por exemplo, aqui na cidade onde nós moramos, e na igreja, é óbvio, as pessoas, todas, não é, acreditam no céu. Elas acreditam no céu. Aqui na cidade todo mundo acredita no céu. Na igreja todo mundo acredita no céu. Na verdade, a maior parte das pessoas, a gente pode dizer aqui no Brasil, que acreditam no céu, não é? E principalmente entre nós. Então ele disse: se todo mundo acredita no céu aqui na igreja de Jonathan Edwards, né, aqui em Massachusetts, aqui na América, se todo mundo acredita no céu, se todo mundo aqui na minha congregação acredita no céu, se você acredita no céu, ele diz: isso não é real, não é? Eles acreditam no céu, mas o céu não é real para eles, porque quando nós acreditamos no céu, isso faz de nós homens, por exemplo, que tem uma relação diferente com o dinheiro. Porque onde está o nosso tesouro, o nosso coração é capturado. Se você acredita no céu, você seria alguém, ele diz, uma pessoa com uma relação diferente com o dinheiro. Você teria uma vida cheia de alegria e gozo se você acredita no céu. Se você acredita no céu, você não estaria com medo da morte. Você não teria medo da morte. Então ele diz: espera, então eles acreditam no céu, mas eles não acreditam no céu. Eles sabem sobre a verdade do céu, mas o céu não é espiritualmente real para eles. É isso que Jesus está dizendo: o Espírito te mostrará a minha glória, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido, tornará real a vocês. É por isso que Ele disse: se eu for, vai ser melhor para vocês, do que se eu ficar. Porque Ele vai pegar o que eu ensinei, e vai tornar real para vocês, porque não é real. Sabe por que vocês discutem sobre quem é o maior? Porque não é real. Eu já falei várias vezes que o último será o primeiro, mas não é real para vocês. Vocês podem até ensinar isso para alguém, podem repetir isso, mas não é real para vocês. É sobre isso que Jonathan estava dizendo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o cristão nominal na igreja dele, em 1700 e pouco, a diferença era que todos eles acreditavam no céu, mas eles não tinham um senso da glória do céu, da realidade do céu. Ou seja, não tinham peso, glória, não era real o céu para eles. Quando Paulo diz: melhor é partir e estar com Cristo, você vê, há um peso de realidade no céu para ele, é real. É sobre isso que ele está dizendo. Ele vai vir e vai me glorificar, vai tornar real as coisas que eu disse a vocês. Vocês vão conhecer de fato essas coisas. Jonathan diz: para grande parte das pessoas, aquilo era substancial, era vago, era enevoado. Não há neles um senso de glória do céu nos seus corações. Não há um peso de glória. Não há um peso de glória. Não há um peso de realidade. O céu não tem um peso real de glória no coração deles. É sobre isso que Jesus está dizendo. E Jonathan dá outro exemplo. Ele diz: toda a cidade, juntamente com a minha igreja, acredita
que Deus é o Criador, então que deve as coisas a Ele. Porque se Deus criou tudo, então tudo é devido a Ele. Mas Jonathan Edwards diz, olha, mas dê uma olhada, as pessoas realmente honram Deus como Criador, as pessoas realmente veem que devemos a Deus nossas vidas, cada segundo, cada batida do coração, que eu devo tudo a Ele, que Ele não deve nada a mim. Ele diz, o que eu vejo, em grande parte das vezes, é pessoas sempre ficando chateadas porque Deus não está fazendo isso e aquilo outro. Porque Deus não está dando isso, não está dando aquilo, não está fazendo aquilo, não está fazendo... É isso que eu vejo. O que eu vejo é parte das pessoas orando só quando as coisas estão ruins. Não há esse senso, esse peso de realidade que Deus é o Criador e deve tudo a Ele. O que eu vejo é as pessoas correrem para orar quando acontece uma coisa ruim. O que eu vejo... Então eles não têm um senso da glória de Deus como Criador em seus corações. Eles só têm um conceito de Deus como Criador nas suas mentes. Nas suas mentes. Não há um peso de glória. Ele diz, é aqui que está toda a diferença, aqui que está, é nesse peso de glória. Então ele diz que a verdade, a diferença entre um cristão nominal e um cristão verdadeiro, não é tanto no que eles acreditam. Não é? Porque ele percebeu que a maior parte dos cristãos nominais que ele conheceu acreditavam nas mesmas coisas. Falavam sobre a soberania de Deus, acreditavam nas doutrinas da graça. Spurgeon dizia assim, eu não sei como alguém pode falar da soberania de Deus na salvação com frieza no coração. É sobre isso que Jonathan está dizendo. Ou seja, eles acreditam mais ou menos nas mesmas verdades. Mas a diferença é se o conselheiro mostrou a glória, o peso de glória, o senso de glória e de realidade dessas coisas no seu coração. Eles sabem a verdade em um certo sentido, mas ela não é real para eles, não é real para eles. Então é sobre isso que Jesus está dizendo, o Espírito te mostrará a minha glória. Ele vai botar o peso, glória, fala sobre isso, o peso da realidade dessas coisas dentro de vocês. Essa é a diferença daqueles homens com Jesus durante 3 anos e eles logo depois do Pentecostes. Há um peso de realidade dentro deles, um peso de glória. Então agora eles são ameaçados, mas não estão apavorados. Então agora diz assim, nós vamos matar vocês. Então Pedro, menos de 12 meses depois que saiu correndo, e menos de 12 meses que Jesus foi brutalmente assassinado, ele se levantou para pregar, não em outra cidade, mas na mesma cidade, para o mesmo público, que ele ficou apavorado, e disse, vocês mataram o Filho de Deus, vocês fizeram isso através de mãos iníquas, vocês se juntaram com os romanos. O que aconteceu? Aconteceu o que Jesus estava dizendo, o Espírito vai me glorificar, Ele vai tornar real essas coisas dentro de vocês, por isso que é melhor que eu vá. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido, tornará real a vocês. Em segundo lugar, Jonathan Edwards disse que a diferença entre um maduro, cristão maduro e cristão fraco, ele diz, você é um cristão, e você disse que acredita no amor de Deus. E ele disse, isso é que eu percebi aqui na igreja, na cidade onde eu moro, a vida toda. Ele disse, se você acredita no amor de Deus, você não ia se sentir o tempo todo desprezado, o desprezo de um ser humano não ia fazer você ficar como você fica, você não ia ter problemas, ele não usa a palavra, não é? Porque não estava na moda igual agora, esse problema de autoestima, entende? Porque você não é assim, porque você está assim, porque você não está no padrão tal, porque as pessoas, porque você está sempre... Ele diz, por que você está sempre se sentindo menosprezado, se você diz que acha, que tem certeza que Deus eterno te ama? Que outro amor poderia ser a base da sua vida? Então ele diz, por que as pessoas estão sempre chateadas com todos os esbarrões, qualquer tipo de ameaça, ou insulto, ou qualquer coisa? Então todo esse papo de baixa autoestima e blá blá blá, tão comum, é sobre isso que ele está falando. Por que você fica tão arrasado? Porque o amor de Deus não é real para você. Não é real. Você fala sobre o amor de Deus, ele está dizendo, mas não é real. Você acredita na sabedoria de Deus, mas vive preocupado.
Você só pode estar preocupado porque, de fato, ele pode não estar sabendo fazer as coisas. Ele está dizendo, está vendo? Não é real para aquelas pessoas. Deus é sábio, mas não é real. É só na mente. Ele diz mais, Jonathan Edwards, por que você faz as coisas no escuro, quando ninguém está vendo, que você não faz na frente das pessoas, se você diz que acredita que Deus é onipresente? Por que quando tu está sozinho, ou então só pensando, você se dá o direito de fazer coisas, pensar coisas, que você teria vergonha de fazer na frente de outro ser humano, se você mesmo diz que acredita que Deus é onipresente? Porque você acredita, está na tua mente, mas não é real. Paulo diz assim, eu prego como que diante de Deus. É real. Deus me livre de pregar qualquer coisa que não seja a cruz de Cristo. Eu prego diante de Deus, é real para Ele. Ele diz, todos os problemas estão aqui. Então ele diz, olha, com certeza quando você está infeliz, quando você se sente confuso, quando você se sente como se estivesse preso, 99% das vezes, as pessoas pensam, eu preciso de uma nova circunstância. Como eu disse, as pessoas estão sempre pensando, eu preciso de uma nova circunstância, ou eu preciso de novas informações. Então as pessoas estão sempre pensando, eu preciso de uma nova circunstância, para minha vida mudar, eu preciso de um novo emprego, um novo chefe, quem sabe um novo cônjuge, eu preciso de melhores filhos, meus filhos são muito terríveis, eu preciso de novas circunstâncias, as coisas precisam mudar. Ou então você pensa que você precisa de uma nova informação. Qual é o último truque para lidar com isso? Quais são? É por isso que nós temos, multiplicado assim no mundo e na igreja, seminários para tudo, conferências, encontro de casais, encontro de jovens, encontro de namorados. O que as pessoas vão fazer nesses lugares? O que as pessoas buscam no encontro de namorados, de jovens solteiros ou de casais? Qual é o segredo para o casamento? Qual é o segredo para viver assim? Sabe, é por isso que a igreja, diferente da Bíblia, se dividiu em vários segmentos, né? Jovens, senhoras, senhores. A Bíblia não tem isso, você vê, não tem um livro da Bíblia para os jovens, um livro para isso, para aquilo outro, isso não existe. Mas a igreja é assim, porque o mundo inteiro é assim, é incrível a quantidade de seminários, seminário para você saber lidar com o estresse, e seminário para você saber reorganizar suas prioridades, e seminário para você saber escolher um cônjuge, uma namorada, um namorado, sabe? Seminário como você agir no trabalho, porque as pessoas estão dizendo, diga-me os passos, diga-me os 5 passos para um casamento melhor, para ser um solteiro que vive uma vida correta, porque as pessoas, elas têm na mente delas, do que me falta é informação. Se eu tivesse as informações certas, eu ia estar fazendo tudo certo. Ou então, se eu tivesse as circunstâncias certas. Agora, nós estamos pensando, nós precisamos de novas circunstâncias e novas informações. Jesus está dizendo para eles naquele dia, naquela noite, para nós aqui, não é o problema de vocês. O problema de vocês não é informação. Durante 3 anos, eu dei todas as informações a vocês. Se vocês acham que precisa de mais informação e mais milagres, e pense nisso, se o amor de Deus, se nós acreditássemos, se no que nós falamos sobre o amor de Deus for real para nós, não haveria nunca uma razão para desânimo em nossos corações. Se o céu é real para você, você estaria vivendo uma vida que não tem nenhuma base que se pareça com o mundo que está lá fora. Se a sabedoria de Deus é real para você, você não quer ter medo do amanhã. Todos os nossos problemas são porque as coisas que nós falamos que são reais, não parecem reais para nós. Agora, o que é importante saber é que você vive basicamente capturado por aquilo que você diz, aquilo que de fato não é real. Por exemplo, um parente, tua mãe, há 20 anos atrás disse que você era um inútil. Até hoje isso é um problema para você. Você já fez um monte de coisa na vida, mas até hoje você de vez em quando, mamãe falou que era um inútil. Até isso hoje te afeta, não é? 20 anos atrás, quando você era criança, Deus nessa noite te diz, eu te amo. Isso não faz diferença nenhuma para você. Não faz diferença nenhuma. Aquilo
Já se provou em 20 anos que não é real. Não é inútil. Mas é real para você. O amor de Deus, ele não precisa mais provar a realidade do seu amor, mas não é real para você, não te afeta. Um ser humano fala um troço para você, 10 anos depois aquilo está te afetando, está com problema por causa daquilo. O que Deus disse hoje não afeta você amanhã. É sobre isso que Jonathan está falando, não é real. E é sobre isso que Jesus está dizendo, Ele vai fazer real o que eu disse a vocês, dentro de vocês. Ele vai me glorificar, Ele vai botar um peso de realidade nessas coisas dentro de vocês, porque é inútil quando vocês dizem crer em coisas que de fato não são reais, e a vida de vocês é regida de fato por aquilo que não é real. Não adianta vocês falarem, olha, a glória do mundo não vale nada, porque vocês vivem discutindo quem é o maior, porque isso é real para vocês, apesar disso não ser real, ser falso, e o que é real não está sendo real para vocês. Vocês estão sendo controlados. Nós somos controlados espiritualmente por aquilo que é real para nós. Se nós simplesmente falamos que Deus é soberano, que Ele tem um plano eterno, mas se isso não é real para nós espiritualmente, isso não controla, nós continuamos com medo do amanhã, continuamos com as mesmas prioridades. Quando o Espírito fez o que Jesus disse para eles, tudo mudou. Então você pode dizer, eu quero que seja real, então o que eu faço? A menos que você e eu entendamos o que o Espírito Santo veio fazer, glorificar Cristo no mundo, nós não temos como experimentar isso, sabe? Você não simplesmente marca uma hora para dizer os seus interesses para Ele. Então ouça, por que você está num culto? Porque você deve ter amizades espirituais. Porque você deve viver uma vida de oração. Porque o Espírito Santo torna real a verdade de Deus através de todos esses meios que Ele estabeleceu. Hebreus 3,13 diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como Ele vai fazer isso? Como Ele vai fazer você não ser endurecido pelo engano do pecado? Dessa forma. Ele coloca no coração de homens regenerados essa camaradagem espiritual, esse interesse espiritual mútuo. Porque nós falamos, por que nós temos que participar dos sacramentos? Por que nós tomamos a Santa Ceia e o batismo? Porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Por quê? Em memória. Ele está dizendo, deixe o Espírito Santo fará isso real, e real de novo, e de novo, e de novo, e de novo para vocês. Vocês precisam disso. Vocês precisam que isso seja real. Todo o problema com a falta de realidade espiritual nos impulsiona para isso que o Espírito Santo faz. Nós precisamos do sacramento, nós precisamos da igreja, nós precisamos de companheirismo, nós precisamos de amigos espirituais. Nós precisamos de uma vida de oração, nós precisamos de estar constantemente diante da palavra de Deus, porque nós somos levados pelo Espírito através desses meios. Agora, se você participa da adoração pública de vez em quando, se você ora quando tem problema, se você medita esporadicamente, se você é um típico cristão privado da atualidade, ou seja, eu creio e não há prestação de contas espirituais, né? Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que se encaixa na minha vida. Você não se sente responsabilizado e responsável diante de ninguém. Você tem uma fé privada. É inútil, apesar de ser o que caracteriza a nossa geração. Essas coisas são necessárias, são fundamentais, porque essa é a maneira que o Espírito Santo trabalha em nós. É assim que o Espírito Santo exerce o seu ofício, usando esses meios, sacramento, igreja, tempo de silêncio, devoção, oração. E nós nunca vemos os nossos verdadeiros problemas, porque não é real para nós. E você está lá fora todo dia lutando para mudar as suas circunstâncias, pensando em como eu vou ser diferente do que eu sou.
E você, às vezes, pensa num culto simplesmente como obter algumas informações. E você queria ter um novo segredo para o casamento, um novo segredo para a vida. Mas a questão toda é uma questão de realidade espiritual. Ou as coisas são reais espiritualmente para nós, ou não são. E se elas não são reais, é por isso que alguém pode ouvir Jesus durante 3 anos como Judas e ficar exatamente onde estava para sempre. Há um conselheiro, há apenas um professor, sabe? Ele não é apenas uma coisa, não é um simpatizante. Você está recebendo o aconselhamento. Você sabe o que você precisa. Para cerrarmos, o método que o Espírito Santo usa. Qual é o método do aconselhamento? Está tudo no verso 14 e 15. Nós já tocamos nele. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Ele diz assim, tudo que pertence ao Pai é meu, e por isso que eu disse que o Espírito receberá o que é meu e tornará conhecido de vocês. O que está acontecendo aqui? O que Jesus está dizendo? Cada conselheiro tem uma metodologia, e apesar de nós não podemos falar muito a respeito disso, a metodologia de qualquer conselheiro, por isso que é o problema das pessoas abraçarem o aconselhamento segundo o mundo, segundo a visão do mundo. A metodologia de um conselheiro depende de como aquilo que ele acha ser o centro da vida, e como você descobre quem você é, sabendo o que é o centro da vida, e como você vai então tratar desse eu pessoal, né? desse teu eu interior, vai depender dessa cosmovisão. Então, o modelo tradicional do mundo, né, na história, dizia que você se conhece através dos seus deveres. Esse era o modelo tradicional. Encontre as regras e cumpra as regras. Você vai encontrar quem você é ao descobrir o que você deve fazer e fazer. Esse mundo não tinha psicólogos, psiquiatras, conselheiros, mas é óbvio que eles tinham um monte de conselhos e uma filosofia de vida. Você tem um problema de confiança porque você não descobriu ainda quem você é. Então você é o quê? Descubra o que você é e o seu dever e faça isso. É assim que as culturas tradicionais. Você é um filho, você é uma filha, você é um membro da tribo, você é um membro do clã, você é de Esparta, você é um cidadão romano, haja de acordo com um cidadão romano. É isso que dá a sua base, o seu eu. Você é um cidadão, você é um pai, você é uma mãe, faça o seu dever, cumpra o seu dever. Mas a cultura moderna não gostava desse modelo, então ela falou que era tudo diferente. Isso é sufocante, isso é rígido. Eu sou isso, eu sou aquilo porque eu sou um romano, eu sou um cidadão, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho que cumprir o meu dever. Então a cultura moderna diz, olha, você vai se encontrar quando você olhar profundamente para o seu sonho mais... Dentro de você tem que encontrar o seu maior sonho, então você tem que perseguir esse sonho. Porque o seu maior sonho, o seu maior desejo é o que você é. Em seguida, então, descubra o seu maior desejo e comece a segui-lo. Então é comum a gente encontrar pessoas que dizem essas frases por causa desse pensamento, que na verdade não faz muito sentido. Eu ainda não me encontrei. É estranho alguém viver anos e ainda não se encontrou. É como se ele estivesse num lado e, sei lá, ele não se encontrou. Eu ainda não me encontrei. É por causa desse pensamento. Eu tenho que encontrar o meu desejo mais profundo, então segui-lo. Então a cultura tradicional fala, você deve se encontrar no dever, naquilo que você é. Você tem que descobrir o que você é. Você é um cidadão romano, você é um pai, uma mãe, um filho. Cumpra. Então sua vida será integrada. Você terá confiança. E a cultura moderna diz, olhe para dentro de você e descubra realmente qual é o seu sonho real, o seu desejo mais profundo, e você vai em busca desse desejo, porque é assim que você vai se sentir. A maior parte das pessoas operam por esse princípio, não é? Mas há um outro princípio, que é o pós-moderno, que eu diria que é o terceiro. Ele diz o seguinte, se você quiser entrar em contato com você mesmo, você vai descobrir que não dá para seguir o seu maior sonho, porque o teu sonho na segunda-feira é um, e na terça-feira é outro.
E na quarta-feira é outro sonho. Então, você acaba nunca descobrindo. E se você... Então, as pessoas que querem seguir simplesmente o sonho, elas pensaram de maneira contrária à cultura tradicional. Elas diziam, ó, não importa o que a família diz, não importa o que a sociedade diz, eu vou buscar os meus sonhos. Isso é tão comum, né, na juventude. Esse era a rebeldia. Você tem que seguir seu sonho, mas o pós-moderno não diz isso. Ele diz, olha, vamos ser sinceros, nós não temos um grande sonho assim, nós temos um monte. E se olhar para dentro de você vai descobrir que um dia você deseja muito uma coisa, mas no outro dia você não deseja aquilo da mesma maneira. O grande sonho da segunda não será necessariamente o grande sonho da terça. Então, o pós-moderno disse, olha, não há em nós um conjunto coerente de desejos. Eu quero viver na Toscana e quero também ajudar os pobres da África. O que eu vou fazer? Eu quero essas duas coisas. Essas duas coisas, se eu for para a Toscana viver, eu já não vou ficar na África, eu não posso fazer as duas coisas. Nós estamos sempre mudando. Então, o conselheiro pós-moderno diz, olha, você tem que ser liberto dessa ideia de descobrir o seu núcleo essencial, porque você não tem isso. Você não tem que ser fiel ao seu sonho mais profundo. Os tradicionais, eles estão errados em dizer que você tem que ser fiel à cultura, ao país, ao status de ser pai, mãe, filho. Os modernistas estavam errados ao dizer que você deve buscar a sua essência dentro de você, no seu sonho mais profundo. Você deve fazer o que você quer fazer hoje e ficar bem com isso. Você deve ter regra nenhuma, nem dentro de você, nem fora de você, nem na cultura, nem dentro de você. Essa coisa de que enquanto seu desejo mais profundo você vai ficar bem, não vai funcionar. Você não deve se encontrar, defina-se, é o que o pós-moderno diz, defina-se, diz o que você quer e faça o que você quer, e se não, amanhã não for o que você quer, você faz outra coisa. Não importa se quem você namora, é casado, quer uma coisa, joga isso para o alto, seus pais querem que você seja assim, não se importe. Faça o que funciona hoje. Amanhã talvez seja outra coisa. Não há tal coisa como sinceridade e hipocrisia, porque o nosso eu é fragmentado, sabe? Você é uma coisa hoje, amanhã é outra. Você está aqui agora e amanhã você pode não querer estar. Faça o que funciona hoje. É isso que o conselheiro pós-moderno diz. Você tem que ser totalmente libertado. Não tem que ser fiel a coisa nenhuma, nem a cultura, nem igual os tradicionais conservadores diziam, e nem tem que ser fiel a algum sonho que está lá dentro. Você não tem que ser fiel a nada. Faça o que você quiser fazer hoje, defina-se, fique bem. Agora, é óbvio que isso é totalmente incoerente, não é? Você pode dizer que a cultura moderna era mecanicista, a cultura, tradicional, e que a cultura moderna, sabe, de buscar o seu sonho mais profundo, é infantil. É óbvio que você olha para o seu sonho mais profundo do seu coração quando você tem 20 anos, mas quando você tem 30, você olha e diz, que coisa ridícula era aquilo. Não é isso? E quando você tiver 40, vai olhar para os sonhos do teu coração de 30 e dizer, que ridículo, que coisa patética. Eu era um idiota quando eu tinha 20 anos. Mas, no entanto, imagina, se você seguisse aquela ideia de que você tinha que seguir o desejo mais profundo do seu coração com 20 anos, você ia fazer aquelas idiotices. Ou seja, se você seguir isso, você vai ser infantil, não tem jeito. Agora, se você segue instintivamente, você se define, e uma coisa, você não é fiel a nada, a nenhum desejo, a ninguém, a nenhuma pessoa, você não é o tipo de pessoa que você gostaria. Você não é o que as pessoas, o que você espera nas pessoas. Você vai ter que dizer adeus ao amor, porque você está dizendo que a vida só pode ser vivida se você for inconsistente. Você segue uma coisa hoje, outra coisa amanhã, e aquilo que você busca nas pessoas, a autenticidade, você diz que não existe. Então você não podia buscar e não pode buscar isso em ninguém.
Então a cultura tradicional sabe que nós precisamos de normatividade, que nós não podemos seguir nosso conselho. Às vezes alguma pessoa faz algo a você, você tem vontade de pular no pescoço dela, mas você sabe que isso não é o melhor. Tem uma outra maneira de lidar com isso. Você não segue o seu desejo mais profundo naquela hora. A cultura tradicional sabia que a vida não podia funcionar assim. Nós sabemos que é pura infantilidade seguir os desejos mais profundos, fora se nós pensássemos no coração como incorrigível e mal, como a Bíblia diz. Mas a cultura tradicional dizia: faça o seu dever, então você vai ser livre. A modernista diz: siga o seu maior desejo e você vai ser livre. E o pós-moderno diz: faça o que funciona hoje, então você vai se sentir livre. Não tenha compromisso com nada e com ninguém. Faça a tua verdade hoje, amanhã pode ser outra coisa, mas é óbvio que todo mundo que age assim contigo, você se sente mal, traído, enganado e diz que a pessoa não é autêntica. E o cristianismo diz o quê? Ele não diz nada disso. Faça o seu dever e você vai se encontrar, siga os seus sentimentos e você vai se encontrar, escolha o seu papel e defina-se como O cristianismo, a Bíblia diz: você só se encontra em Cristo. É o único lugar onde você pode se encontrar. É por isso que trazer todas essas ideias do mundo e tentar cristianizá-las é uma estupidez. Não existe. Jesus é Deus e homem. Pense, não existe nenhum ser como Jesus. A razão pela qual Jesus pode dizer nesse versículo: tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 14 e 15 é essa. Tudo que nós podemos pensar sobre Deus e tudo que as religiões já pensaram é abstrato. Você só pode ter um conceito, nunca é real. Não que Deus não seja real, mas, por exemplo, Moisés disse para Deus assim: Deus, mostre-me a tua glória. Eu sei que tu tem uma glória infinita, tu és eterno, tu és todas essas coisas, mas Deus, eu sou um ser humano. Tu tem me falado sobre a tua glória, tu escreveu sobre a sua glória. Eu já entendi o conceito da sua glória. Tu disseste que nós não devemos fazer nenhuma imagem como os outros religiosos fazem, curvar para estátuas. Mas Deus, eu sou um ser humano, e eu não sou o homem que eu devia ser. Mostre-me tua glória, me deixe ver a tua glória. Não basta me falar sobre a tua glória, eu preciso ver a tua glória. Eu preciso de mais do que um conceito, eu preciso ver, experimentar, conhecer. E Deus disse: não, você não pode ver minha glória. Mas de certa forma o que Deus disse foi: ainda não. O apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 1, Jesus é a exata expressão, a exata imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios 4,6: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se você quer que Deus seja real para você, como Jonathan Edwards estava dizendo, essa é a diferença entre ser um cristão nominal e um cristão verdadeiro. E é também a diferença entre um cristão maduro e um imaturo. O Espírito Santo não basta trazer ideias abstratas e torná-la real para você. O jeito que você quer a realidade espiritual é a que você tem em Cristo. Olhe para Jesus, dizendo para ter tempestade: aquieta-te. É isso que o Espírito Santo vai usar para mostrar o poder infinito de Deus. Essa é a maneira de você lidar com a sua preocupação. É através de Cristo, é através de Cristo. Ele vai tornar isso real para você. Olhe para Jesus lidar com a mulher apanhada em adultério. É assim que o Espírito Santo vai tornar o amor de Deus real para você. Muitas pessoas já me disseram: eu creio num Deus que tem amor, mas eu não sei, Cristo para mim era só um mestre.
não era Deus. Então, se você perguntar, quantas vezes você já chorou por causa do amor de Deus? Quantas vezes você foi derrubado e sentiu, como o apóstolo Paulo, constrangido pelo amor de Deus? Quantas vezes o amor de Deus te levou a lágrimas? A pessoa diz, nunca. E por quê, queridos? Por quê? Porque não é real. Porque só pode ser real por meio de Cristo. Tudo que pertence ao Pai, tudo sobre o Pai, tudo que o Pai é, está em Cristo. E Ele não é só uma ideia, não é só um conceito que nós podemos obter. Ele é Deus e Ele é homem. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O trabalho do Espírito então é vir e mostrar Jesus para nós. E tornar nós mesmos como Ele. Você vai se tornar uma pessoa de amor, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de confiança, uma pessoa de coragem, uma pessoa que pode se sacrificar por aquilo que honra a Deus, de sabedoria, de nobreza. É sobre isso que nós lemos no início agora, que estamos encerrando. É isso que Paulo chama de frutos do Espírito. Você vai ver a necessidade real. Em vez de ficar a vida inteira esperando que o Espírito Santo mude as circunstâncias, ou simplesmente achando que mais um pouco de informação vai mudar as coisas, você vai descobrir que o cristianismo é uma coisa orgânica. Você nunca vai ver Pedro e Paulo e Tiago dizendo, vamos viver a paz no mundo, vamos fazer uma passeata sobre a paz, vamos dar uma palestra. Eles nunca deram palestra sobre a paz mundial. Você nunca vai encontrar Paulo e Pedro num grupo lá no colégio dizendo, meninos, vocês têm que ser mais puros. Vocês têm que ser mais puros, viver uma vida mais casta. Rapazes, vocês têm que ser fortes. Nunca. Porque o Espírito Santo não age assim, não funciona assim. Ele é um conselheiro que nunca trabalha assim. Ele nunca simplesmente diz para você, faça isso, faça aquilo outro. Sabe, como um sargento dando ordens. O que o Espírito Santo faz é o seguinte, até que você veja a beleza de Cristo, a realidade de Cristo, até que Ele seja real para você, e você veja a glória da sua pessoa, até que você diga como João, nós vimos a sua glória, nós vimos, o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória como a glória do Pai, nós vimos, até que você conheça assim, você nunca vai ser essas coisas, você só vai ouvir o não faça isso, não faça aquilo, isso vai aborrecer você. Então os cristãos, eles são guiados pelo Espírito a amar Cristo, a realidade de Cristo, e é através dessa beleza infinita que tudo mais não é mais um sacrifício e um horror. Não é tudo regras difíceis como um regime que eu tenho que fazer odiando para conseguir o peso que eu quero. E quer dizer, o que a Bíblia diz é o seguinte, o Espírito Santo vai dizer para você o seguinte, se você não vê a beleza de Cristo, então a atração do mundo, do dinheiro, do sexo, vão acabar sempre vencendo. É inútil. Quantas regras você souber a respeito de sexo, dinheiro, do mundo, do pecado, ou você vê a beleza de Cristo e ela é real para você, ou vai ser inútil. É por isso que Jesus disse, se eu for, vai ser melhor para vocês, porque vocês vão me conhecer, então vão ver os resultados. Como nós sabemos que o Espírito Santo tem trabalho no coração, ele produz convicção e atração, e é sobre isso que o texto fala. Ele convencerá, ele vai produzir convicção, não é simplesmente se sentir mal a respeito de algo, é ver a necessidade real, porque nós precisamos das coisas, e é criar o desejo disso, e é sobre isso que eu quero falar no próximo domingo, não é?
É assim que o Espírito Santo produz, levando cada um de nós para Cristo. Assim produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. É aquela lista que nós lemos no início. No final da lista de Paulo, em Gálatas 5, ele diz: contra essas coisas não há lei. Há uma coisa meio enigmática nisso, não é? Se você acreditar como os tradicionalistas em regras, você nunca vai ter essas coisas, é o que a Bíblia está dizendo: amor, paz. Nós temos que ser levados a Cristo, não é? E vamos olhar para Ele. É o que nós vamos fazer no próximo domingo. E quando você vê a glória de Cristo manifestada de todas essas formas, a contemplação da beleza de Cristo, a meditação da beleza do amor de Cristo, da mansidão de Cristo, da paz de Cristo, da não ansiedade de Cristo, usando Cristo assim que o Espírito Santo produz isso em nós. Muitas pessoas às vezes lutam a vida inteira com o problema do dinheiro. E algumas das pessoas pensam: não, mas eu sou fiel com a coisa do dinheiro. Você vê, isso é louvável, mas não é cristianismo. Ou então a gente diz: eu luto contra a ansiedade, eu sei que eu não posso me preocupar, mas eu luto para ter fé. Isso é louvável, mas não é cristianismo. A generosidade de não fazer nosso coração se relacionar certo com o dinheiro vem da beleza de Cristo. A vitória sobre a ansiedade vem de nós vermos isso na beleza de Cristo, como parte da beleza de Cristo. É algo orgânico, é maravilhoso. É isso que o conselheiro faz. Ele vem testemunhar e ensinar, tornar Cristo real em todas essas coisas dentro de nós. Ele vem me glorificar, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido de vocês, tornará real, glorificará, terá um peso de realidade. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso que disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido de vós. É assim que nós vamos olhar para cada uma dessas coisas. Todas as disciplinas espirituais estão alicerçadas nisso. Sem isso, como o Jonathan Edwards disse, sem o Paracletos, sem a sua obra verdadeira, nós acreditamos em coisas que não são reais espiritualmente para nós. E por não serem reais não fazem diferença. O que é real faz diferença. Como eu disse, a minha mãe dizendo, quando eu era criança, que eu era um inútil, um lixo, me afeta a vida inteira. 1000 vezes que Deus disse que me amava, não me afeta nada, porque não é real. Eu posso pregar sobre isso, mas não é real. Aquilo lá para mim é real. Aquilo que não é real, e aquilo define a minha vida. O que é real define a nossa vida. E Jesus disse: eu vou, porque Ele vai tornar real, vai glorificar a mim, vai tornar real em vocês. Vocês vão conhecer de verdade, espiritualmente, aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Então, sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo o mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus.